A história do pecado de Adão e Eva e o plano de salvação elaborado por Deus são fundamentais na teologia cristã. Esses eventos são encontrados no livro de Gênesis, no Antigo Testamento. No livro de Gênesis, capítulo 3, Adão e Eva viviam em perfeita comunhão com Deus no jardim do Éden. No entanto, desobedeceram a Deus ao comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso introduziu o pecado e suas consequências no mundo. E à mulher Deus disse: multiplicarei grandemente a tua dor, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porque deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Essas palavras pronunciadas por Deus refletem as consequências do pecado, incluindo o sofrimento, a dor no parto e a fadiga no trabalho. Embora o pecado tenha trazido consequências, Deus, desde o início, apresentou um plano de salvação. Gênesis 3:15 é frequentemente chamado de proto-evangelho, pois contém a primeira promessa messiânica. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Este versículo sugere que, eventualmente, um descendente da mulher, Jesus Cristo, traria vitória sobre o mal, embora não sem sofrimento, o ferir do calcanhar. O Novo Testamento revela como Jesus Cristo é o cumprimento dessa promessa de salvação. Em Romanos 5:18-19, o apóstolo Paulo compara a desobediência de Adão com a obediência de Cristo. Portanto, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A morte sacrificial de Jesus na cruz é o meio pelo qual a humanidade pode ser reconciliada com Deus, restaurando o relacionamento perdido por causa do pecado. Em resumo, a história de Adão e Eva ilustra a entrada do pecado no mundo, mas Deus, em sua misericórdia, já tinha um plano de salvação para restaurar a comunhão perdida com a humanidade por meio de Jesus Cristo. Essa narrativa ressalta a graça redentora de Deus desde os primórdios da história. A compreensão cristã da morte de Jesus Cristo está profundamente enraizada na teologia da redenção e expiação, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Romanos 3:23-25. Todos pecaram e estão separados de Deus por causa do pecado. Mas Deus, em sua graça, ofereceu Jesus como sacrifício para nos redimir, para nos tirar da situação de separação e nos reconciliar com Ele. O termo propiciação significa que, por meio da morte de Jesus, a ira de Deus devido ao pecado é apaziguada, e somos justificados diante de Deus pela fé na obra redentora de Cristo. Pois Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. João 3:16-17. Jesus não veio ao mundo para condenar, mas para nos salvar. A morte de Jesus é vista como o meio pelo qual a salvação é alcançada para aqueles que creem nele. Esses versículos destacam o amor de Deus como a motivação central para enviar Jesus ao mundo. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53:5.
Este versículo, do Antigo Testamento, profetiza sobre o sofrimento do Messias. Ele foi ferido por causa de nossos pecados, suportando o castigo que merecíamos. Sua morte trouxe reconciliação e cura espiritual para aqueles que creem nele. A morte de Jesus é vista como um ato supremo de amor e redenção. Deus enviou seu Filho para viver uma vida sem pecado e, então, morrer como sacrifício pelos pecados da humanidade. A morte de Jesus serve como pagamento pelos pecados, proporcionando reconciliação entre Deus e os seres humanos. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Sua ressurreição posterior é fundamental, pois é a vitória sobre o pecado e a morte, oferecendo aos crentes a esperança da vida eterna. Essa narrativa é essencial para a teologia cristã e é encontrada em diversos livros do Novo Testamento, revelando a compaixão de Deus e seu plano de oferecer salvação e perdão através de Jesus Cristo. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, destaca a seriedade do pecado e suas consequências. Ele compara o salário, ou resultado natural do pecado, à morte. Essa morte não se refere apenas à morte física, mas também à separação espiritual de Deus, que é a consequência última do pecado. Paulo continua ressaltando a extraordinária graça de Deus ao oferecer um dom gratuito, a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Enquanto o pecado leva à morte, a fé em Cristo oferece a promessa da vida eterna e reconciliação com Deus. Essa passagem destaca a dualidade entre as consequências do pecado e a generosidade da graça divina. Se você gostou, compartilhe, se inscreva, se não for inscrito, dê um like para ajudar o canal a crescer, ative o sininho de notificações e comente. Seu comentário é muito importante. Até o próximo vídeo.